Agora sim. Boa noite a todos. É Boa com muita noite. alegria que a gente está aqui hoje. Já acionei aqui a gravação. Então, para quem chegar atrasado, quem não pôde estar aqui, vai poder assistir depois, né? E hoje nós estamos com um convidado aí para lá de especial, que é o professor Duarte Guerra. Ele é médico, psiquiatra e psicoterapeuta. Ele é professor de psiquiatria da Universidade Federal do Mato Grosso, mestre e doutorando em ciências ambientais pela Unemate e analista em formação pela SBPA. E ele também é membro do grupo de pesquisa dos livros negros, né, coordenado pelo professor Walter Boechat. E hoje Duarte vai nos trazer, compartilhar um pouco da sua experiência com. Duarte, eu não vou saber pronunciar, tá bom? Você vai fazer esse favor de anunciar o título da sua palestra, eu não sei pronunciar esse termo aqui, que é o Bem Viver do Zildjian, um olhar junguiano para a riqueza do universo xinguano. Então, a palavra está com o Duarte, vou ficar por aqui, qualquer coisa, tá? E nós vamos deixar as perguntas mais para o final, né, Duarte? Quem quiser ir colocando no chat, a gente vai fazendo as perguntas conforme elas forem chegando, tá bom? Duarte, bem-vindo. Obrigado, Sabina. Boa noite a todos. Boa noite. Uma grande alegria para mim poder falar desse assunto, né? A pronúncia, Sabina, é Wambi Serra, né? Na língua desse povo, que é o povo Yujá. Então, eu tive esse pensamento de fazer, dar esse título, né? Que é o termo mais próximo que a gente pode ter, assim, de bem viver, né? Para eles, na língua deles. E então é o bem viver dos Yujá. Yujá é esse povo, nós vamos falar dele mais detalhes adiante, né? E então a gente vai falar um pouquinho aí de uma vivência. A minha ideia, eu falei com a Sabina, né? É a gente fazer assim como se fosse uma conversa ao pé do fogo, né? Que a gente tem de tantas que a gente tem lá no Xingu. E, mas por limitações aqui de comunicação, né, dentro dessa grande possibilidade que a gente tem da comunicação online, mas tem também suas limitações, e a gente então vai deixar mais as perguntas para o final por causa disso, né? Mas que a gente se sinta assim mesmo, à beira de uma fogueira, conversando e trocando, né? Que a gente possa, todos nós possamos aproveitar. Eu estou com uma querida interna, tá? Uma aluna aqui de sexto ano de medicina, a Gabi, que está aqui auxiliando esse prof aqui nas leads de apresentação. Então, coloca aí, Gabi, a apresentação. Nós vamos colocar a apresentação, tá, Sabina? Vocês estão vendo? Dá para ver? Está iniciando. Agora sim. Tá legal. Essa imagem aí, Eu vou desabilitar o áudio, tá? Das pessoas. tá. Testando. Agora acho que vai. Eu? Tá. Essa imagem aí com essas crianças aí numa praia do Xingu, né? Numa canoa aqui no primeiro plano, acho que fala um pouquinho, né, por si só, desse lugar assim que tive a grande alegria de conhecer. Eu quero assim, primeiro iniciar, né, falando da minha gratidão. Acho que ele ainda não entrou ao professor Walter, né, que é o professor Walter Boechat, o nosso grande professor, assim, uma pessoa que a gente não se cansa de agradecer a ele pela forma com que ele tem, né, de ser, de compartilhar o seu conhecimento, além de compartilhar o conhecimento com toda a generosidade que lhe é própria, a mesma generosidade fez com que ele propusesse isso, né, que alguns de nós, do grupo de pesquisas dos livros negros, de Jung,
pudéssemos apresentar algo das nossas pesquisas, dos nossos trabalhos de interesse pessoal, né? E temos o Rhodes, que já apresentou, né, há 15 dias, e a mim cabe ser esse segundo a apresentar do grupo. Os livros negros, para quem não conhece, nem todos aqui são familiarizados, acredito, né? A maioria sim, mas são livros, são cadernos de anotação de Jung, né, de anotação pessoal, da sua jornada pessoal, que mais tarde que serviram de base mais tarde, né, de material para a escrita do livro vermelho, né, que é de mais amplo conhecimento assim do público em geral, né? E a gente tem um grupo de pesquisas desse livro. O ano passado lançamos um livro lá no Rio de Janeiro. Fizemos alguns de nós, né, que escrevemos capítulos desse livro, apresentamos lá no simpósio do Instituto Jungiano do Rio de Janeiro, né, dos 150 anos de Jung. Foi um momento muito legal, muito bonito mesmo. E a apresentação de hoje não é propriamente aquela, né? Ela tem alguma ligação, mas não é propriamente aquela dentro disso que o professor nos propôs, de apresentarmos coisas mais da nosso trabalho pessoal, né? Então, eu chamei assim, o Abisserral, o Bem Viver dos Yuja, um olhar junguiano para o rico universo xinguano, né? Ou aqui como está para a sabedoria xinguana, né? E pensando nisso como uma ciência para o nosso futuro, né? Então, eu aqui quero ler aqui um trecho, o Xingu, né, que alguns conhecem, assim falam, né, como o coração do Brasil, né, o coração selvagem do Brasil, como alguns dizem. Eu quero falar aqui um pouquinho de umas palavras, a partir de umas palavras que Orlando e Cláudio Vilas Boas escreveram, né, quando diz ali, né, Xingu não é só água, né? Então, Xingu não é só água da inverninha brava de 6 meses, ou o sol que na seca inclemente vai esturricando e a tudo dando cor de rapé. Xingu não é só do índio dançando, pintado de urucum ou de genipapo. Xingu são as histórias que vão desde o Iamalo, pajé cuicuro que viu na roça uma figura fulgurante que ele pensou fosse seu criador, Maivotsenin. O Xingu de que falamos é todo um conjunto. O rio, a natura, as gentes, o céu, quer seja de chuva, de seca ou de trovão. Xingu das valetas, das crianças perdidas que o pajé Tacumã puxou com a fumaça do seu imenso cigarro. Xingu da onça branca que os Juruna garantem viver dentro d'água. Aqui um parênteses, os Jurunas são os Yujá, é um dos nomes com que eles são conhecidos, tá? A gente vai falar disso. Xingu de Daá, que é um Yujá, já falecido. Da vasta região são muitos os donos. Os lagos, os rios e as matas também são todas de alguém. Eles têm muito essa crença muito forte, assim, né, de que o rio tem um dono, né? As florestas têm um dono. Porém, há uma praia que não é de ninguém. É bela, serena. Na seca ela aflora com areia tão branca que como ela não há. Essa praia que se faz referência é a praia do Morená, né, que é uma praia que se forma na época da seca, que fica justamente na confluência dos três rios formadores do Xingu, né, que são o Rio Culuene, o Batovi e o Ronuro, né? Esses três rios se juntam e dão um quarto, né? Eles dão um quaternio, que é o rio Xingu, né? Isso para nós em linguagem indiana, eu acho que diz até alguma coisa também, né? E então a nossa proposta é a gente falar um pouco do modo de vida dos Yujá, né? Que caracteriza, pelo que a gente já tem visto e estudado, um modelo, né, de bem viver, como nós dizemos, e eu acho que essa imagem à direita, ela ilustra bem isso, né? Se a gente vê essa imagem à direita, esse mapinha que aparece, no centro do mapa, em alaranjado, que aparece é o território do Xingu, né? Antigamente chamado Parque Indígena do Xingu, mas que os próprios habitantes de lá preferem denominar como território, que é esse laranjadinho aqui, ali no meio aqui. E aqui. Ah, tá. Aqui também. Tá. Aqui, né, então, o território do Xingu, tá? E esse entorno, né? Todo esse entorno que mostra essa área, todos esses pontos em vermelho são áreas de degradação, áreas antropizadas, né? São áreas de desmatamento. E esse santuário, esse verdadeiro santuário, que é conhecido como uma ilha, né, de sociobiodiversidade, é conhecido pela Unesco como um dos maiores mosaicos linguísticos do planeta, tá? Porque numa região
relativamente pequena, é, se concentram várias línguas e vários povos com diferenças culturais, né? Muitas semelhanças, mas também com algumas diferenças. E então é considerado o maior mosaico cultural linguístico, um dos maiores do mundo, né? E nesse entorno, né, o território do Xingu, ele foi o primeiro território indígena, a primeira área indígena demarcada em 1961, tá, no governo Jânio Quadros, né, no meteórico governo Jânio Quadros, ele conseguiu fazer esse bem para as gerações futuras, que foi demarcar o território do Xingu, cuja área proposta inicialmente pelos irmãos Vilas Boas, por Darcy Ribeiro, por todos aqueles que estavam envolvidos na criação do território, do parque na época, a proposta é que fosse 9 vezes maior do que ficou, né? Mas por pressão política, por tudo mais, ficou desse tamanho, que ainda é grande, é um território maior do que a Bélgica, para a gente ter uma ideia, mas que a gente vê aqui as nascentes do rio Xingu, infelizmente, estão todas fora, infelizmente, fora do território, né? Então, o povo Yujá, ele se concentra, as aldeias deles se concentram nessa topografia aqui do rio, tá? Nessa região, né? E então esse mapa mostra isso aí, né? A gente olhar ali à esquerda, essa foto de uma aldeia, né? Bem à beira do rio ali, com a floresta preservada em volta e o que há lá no entorno, né? Eu falo assim, o agro é pop, mas nem tanto, né? Então, o território indígena do Xingu resiste como essa ilha, né? Vital, né? Aqui está falando entre os rios Manissauá-Missu e Aiauá-Missu, que é onde se concentra o povo Yujá, né? E ela, esse entorno, é o que eu estou falando, e que também acho que caracteriza, né? Uma imagem que caracteriza, né? Cercada pela crise civilizatória global, né? Marcada pela exploração econômica e pela dissociação entre humanidade e biosfera. Acho que essa imagem ilustra bem isso. Vamos falar disso ao longo da apresentação, tá? E vamos falar um pouquinho desse povo, então, quem é esse povo, né? Quem são os Yujá, né? Os Yujá, eles são, na língua deles, a palavra Yujá significa os donos do rio, tá? Eles têm uma relação profunda com o rio Xingu, né? Eles são conhecidos por outros povos e até mesmo pela sociedade, pela nossa sociedade, por muitos anos foram conhecidos como Jurunas, né? Alguns de nós somos mais velhos, conhecemos um deputado antigo, Mário Juruna, mas ele não era Yujá, ele só usava o nome de Juruna, tá? Então, aqui fala um pouquinho da trajetória desse povo, foi tema de estudo meu no mestrado, e na minha dissertação de mestrado, né? Olha só, uma autora chamada Tânia Stolze de Lima, ela que estudou bastante eles, ali, filho, para ficar mais fácil para você ver. Ela, assim, ela descreve assim, né? Imagine um povo que em 1842 contava com 2.000 pessoas levantadas, né, num censo realizado. Então, em 1884 passam a 200 pessoas. Então, aqui foi uma área, uma região, um momento de grande contato. Os Yujá, eles viviam na região lá da Foz do Xingu, tá? Quando da chegada dos portugueses, em torno de 1600 e tanto, é, onde hoje se situa Belém, né? O Rio Xingu é um afluente da margem direita do Amazonas, lá estavam os Yujá, tiveram contato com os portugueses, os colonizadores, e houve assim tentativa de aldeamento, de aldeá-los em missões, né? E alguns acabaram ficando, outros foram fugindo, sempre subindo o Rio Xingu, né? Quer dizer, saindo lá da Foz e vindo em direção aqui à nascente, então eles vieram subindo o Rio Xingu, fugindo daquele contato. Vamos lá vendo, 1896, 150 pessoas, e em 1916, apenas 52 sobreviventes foram contabilizados, né? Assim, ela descreve: foi em meio a essa terrível experiência de quase extinção que uma parte dos Yujá fugiu para o alto curso do rio, onde eles se encontram hoje, lutando heroicamente para sobreviver. E aqui eu conto uma história que é bem triste, e acho que ilustra um pouco, né, dessa trajetória deles, né? Eles, no início do século passado, no primeiro ciclo da borracha, no sul do Pará, que o Rio Xingu corta o Pará de sul ao norte, né? Ele começaram a aparecer os primeiros seringalistas, né? Com exploração de seringa, lógico, os seringueiros a serviço deles,
E eles tiveram uma convivência pacífica com os Judiá ali inicialmente, ali pelos anos, em torno dos anos 1900. Até que um seringalista de nome Constantino, isso é muito forte na história deles, né? Ele resolveu deixar, eu acho essa palavra tão ilustrativa, né? Mostra assim como é o pensamento, né? De que ele resolveu limpar a área, né? Então ele deixou assim numa praia do Xingu alguns sacos de farinha, né? E com arsênico de permeio, né? E então os já estavam tendo, já tinham algum contato pacífico com aquelas pessoas, né? Principalmente com os seringueiros, né? Eles pegaram, né, aquela farinha e levaram para as aldeias, se alimentaram dela e teve uma grande mortandade, perderam homens, mulheres, crianças, né? Eles se vingaram como puderam, eles são conhecidos como excelentes flecheiros, né? Mas depois eles fugiram daquele contato, continuaram subindo o rio, encontraram um povo muito aguerrido, que é o povo Meben-Ocré, que é o povo do cacique Raoni, né, que a gente conhece assim, mais comumente como Caiapós, e que eles chamavam de Chucarramãe. Chucarramãe é índio sem arco, né? Porque os Caiapós eles eram assim seminômades, eram praticamente caçadores e coletores, e viviam em acampamentos, em aldeias que eram mais acampamentos do que aldeias, né, andavam bastante. E Chucarramã, índio sem arco, é porque eles utilizavam a borduna, né, a borduna que é uma espécie de um tacape, né, vamos dizer assim, um cacetete, para quem não conhece, e eles guerreavam com aquilo, né? Eles têm porte físico mais avantajado que os Yujás são de estatura menor, mas os Yujás se valiam de duas grandes habilidades que eles tinham e têm até hoje, que eles eram bons flecheiros, né, bons arqueiros e também exímios canoeiros, tá? Eles são conhecidos no Xingu pela arte de canoagem que eles têm muito desenvolvida. Até por isso que eles se consideram, né, os donos do rio. Tá certo? Tá. E onde é que eu entro nessa história, né? Então, em 2011, por um convite, né, de um trabalho que foi organizado para uma atenção em saúde lá no território do Xingu, algumas pessoas foram convidadas, eu acabei sendo convidado também, e eu fui, né? Em 2011, era um sonho antigo meu, eu ouvia muito falar do Xingu, do trabalho dos irmãos Vilas Boas, né? Isso preencheu o imaginário popular por um tempo, meu pai falava disso, quando apareceu a oportunidade, eu me coloquei e fui, né? E como diz um grande amigo meu, que acho que ele até está assistindo uma palestra, eu acabei encontrando o que eu não estava procurando. Ou, por outra, encontrando o que eu estava procurando e não sabia, né? Então, em 2011, eu fui até lá, e essa foto mais abaixo ali é de 2011, onde eu estou aqui presente ali com duas pessoas ali sem camisa, é uma pessoa que o nome dele é Dr. Eduardo Biral, é um dentista que trabalhou muitos anos no Xingu, tá? Décadas a fio, dedicou a vida dele a trabalhar no Xingu. E a sua esposa, a Rosa Gorgel, dois grandes amigos, irmãos de alma que eu ganhei nessa vida. E foi ele, né, o propositor dessa ação, e a gente acabou indo juntos, né? E através do Centro Espírita Beneficente União do Vegetal, uma instituição que a gente participa já há décadas, né? E ele, através do departamento médico científico dessa instituição. Então a gente fomos juntos, né? E eu tenho certeza que ele não sabe assim a gratidão que esse gesto também de bondade, de generosidade dele ao longo de anos, né? Com esses povos e depois propondo esse trabalho e proporcionando que eu os conhecesse, a gratidão que hoje eu tenho no meu coração por esse gesto dele, né? Então eu comecei a trabalhar lá, depois da saída eu passei a fazer alguns trabalhos voluntários. Por esses trabalhos voluntários eu acabei sendo chamado para ser supervisor do projeto Mais Médicos para o Brasil. Supervisionei 4 médicos cubanos em área indígena, né, durante 4 anos. E também nesse contexto, eu acabei fazendo concurso para a Universidade Federal de Mato Grosso em 2016, e em 2017 nós propusemos, eu, o professor Douglas Yanai e a professora Ana Letícia Yanai,
queridos amigos também de caminhada, de trabalho, nós propusemos, então, um projeto de extensão, né, e de atenção à saúde de dois povos, principalmente, que são os Yujá e os Mebenhocré, e desde então, a gente está indo para lá, né? A gente faz um trabalho, dentre outros, o meu trabalho especificamente é um trabalho de prevenção de alcoolismo, e também eu e o meu querido amigo Biral e eu, a gente, desde que da nossa ida para lá, esse povo teve um contato com a ayahuasca, que fez todo o sentido para eles, né? E a gente não, eu não vou adentrar muito a esse assunto hoje, que foge aqui ao escopo principal aqui dessa apresentação, mas que tem feito também um grande sentido para eles. Nessa foto aqui à direita, eu estou aqui com também um grande amigo, Cuiauá, e essa foto deve ser mais ou menos de 2016, eu tinha até uma ameaça de cabelo ali em cima, né? E em 2012, eles me deram um nome, né? Esse nome é Chadunan. Chadunan é um nome assim que é de um antigo, um Yujá antigo, como eles dizem, e que teve presente num encontro importante que eles tiveram, que foi justamente com os irmãos Vilas Boas. Eles me deram carinhosamente esse nome, que para mim é uma honra tê-lo, né? Eles me chamam assim de Chadunan muitas vezes, me chamam também pelo meu nome brasileiro, mas também me chamam bastante de Chadunan, e que para mim, eu assim, acho que se eu fosse falar alguma coisa aqui do que essas fotos dizem, né, eu usaria uma frase de Darcy Ribeiro que diz assim: depois que você vê o mundo pelos olhos de um índio, o mundo nunca mais é o mesmo, né? Então, graças a isso, eu tive essa alegria, né? Aqui e eu devo essa gratidão a esse senhor, essa senhora Rosa Viral e Rosa que me convidaram para ir para lá, e hoje a minha gratidão também a esse povo, né? Que inclusive permitiu que eu estivesse fazendo essa apresentação aqui, permitiu que eu tivesse feito a minha pesquisa de mestrado lá e agora fazendo a de doutorado, né? Acho que podemos passar para o próximo. Mas aqui eu quero fazer uma contextualização, porque aí dentro do trabalho que nós temos ali pela universidade, que a gente faz projeto de prevenção de alcoolismo e atenção em saúde, né? Fazemos em outras áreas, em oftalmologia, em pediatria, em clínica médica. E no ano de 2019, quando nós estávamos com uma expedição marcada para lá, na véspera da nossa ida para o Xingu, a gente foi assim tomado por uma notícia muito triste. Nós tivemos um suicídio de um aluno nosso do curso de medicina, né? Para mim foi especialmente impactante, eu como professor de psiquiatria e aquilo acontecer, um aluno de quinto ano, médico, né? Um aluno querido para nós, e a gente foi assim, simplesmente na véspera da gente ir para o Xingu, né? E o que aconteceu é que a gente, lá chegando, antes até de começar o trabalho propriamente do projeto de extensão, eu estava lá com eles, e os jovens de Ujá quiseram fazer uma conversa ao pé do fogo, à noite na aldeia, fizeram uma fogueira e quiseram mostrar para mim e para os que estavam comigo algumas coisas que eles estavam fazendo, as artes às quais eles estavam se dedicando, como é que eles estavam também se relacionando assim com relação a ao cuidado, né, com o território deles. Foi um momento muito mágico. E aquilo despertou em mim, eu pensando, como assim, né? Como assim que a gente vivendo esse momento tão difícil e esses rapazes, jovens rapazes e moças mostrando aquela beleza, né? Aquela vivacidade para nós, né? Aquilo me despertou assim algo muito profundo, né? Uma busca de tentar entender mesmo o que estava acontecendo diferente, por que eles estavam tão bem e nós vivendo, passando pelo que nós estávamos passando, pelo acontecimento com o nosso aluno, mas pelo que a gente vê no dia a dia, né? Até na prática profissional. Então, aqui eu comecei a pensar sobre isso, né? E eu
fui remetido assim às minhas velhas leituras de Jung, né? Eu lembrei assim do encontro do Jung com o indígena, né, que é o Poshuaibiano, né, que é o Lago da Montanha, em 1925, lá em Taos, no Novo México, né? E quando aquele encontro causou em Jung uma profunda reflexão, né? Então, e eu lembrei daquilo, falei, olha, aí tem alguma coisa, né? E então eu quero falar, né, desse encontro. Eu já estudei a respeito de alguma coisa. E Jung, em 1924, 25, ele estava muito interessado em algumas coisas como é, é, estados alterados de consciência, como era a vivência de povos não europeus, né, algo que já desde há muito o interessava, né? Então ele vai para até os Estados Unidos e lá nos Estados Unidos é proporcionado um encontro dele com essa pessoa, né? O Lago da Montanha, que é a tradução do nome, é o Schwaibiano, né? E Mountain Lake, né, em inglês. E ele tinha mais ou menos, o Lago da Montanha tinha mais ou menos 10 anos, em torno de 10 anos a menos que o Jung, eles se encontram, né? Ele fica profundamente impressionado com aquela personalidade, né? E dentre outras coisas que eles conversaram, o Lago da Montanha, em determinado momento, disse o seguinte para ele: os brancos sempre querem alguma coisa, estão sempre inquietos e impacientes. Não sabemos o que eles querem, não os entendemos, achamos que eles são loucos. E daí o Jung descreve, né? Eu lhe perguntei por que ele pensava que os brancos eram todos loucos. Aí ele responde: eles dizem que pensam com a cabeça, né? O Jung diz: naturalmente, respondeu. E vocês pensam com o quê? Perguntei-lhe surpreso, né? Diz Jung no Memórias, Sonhos e Reflexões. E aí, depois de um tempo, ele aponta para o peito, né? Para o lado esquerdo do peito e diz: pensamos aqui, indicando o coração, né? E aquilo causou uma profunda reflexão em Jung, né? De como era diferente, né, essa forma de vivenciar a vida, né, de se relacionar com a vida. Essa reflexão, ela se estende assim, por exemplo, Fernando, vamos? com relação a, a visão de Jung, né, Lá do no fundo. processo de colonização, né, de como que as potências Que ela tem europeias o. fizeram, né, com esses povos, né, o que que foi feito, né? O Jung faz até uma, uma reflexão, né, de que na maior parte da heráldica, né, dos países europeus, tem lá uma águia, né, uma ave de rapina, e ele viu aquilo, né, como existia uma ação de rapinagem mesmo, né, das potências europeias com os locais do mundo onde eles estiveram como colonizadores, né? E ele falou, não por acaso Tenta ir. os escudos, né, a heráldica daqueles países tinha geralmente algum animal de rapina, né, como símbolo, né? A gente pensar até hoje, tem aí países, né, não um só, tem mais de um país cujas simbolizações, né, ou com sinais, né, de aves de rapina, por exemplo, e lançando mísseis uns nos outros e etc e tal, né, querendo vencer pela força das armas, né? Eu acho que vale a reflexão até hoje. Bem, e isso também me remete a Jung e a busca também de compreender, né? E nessa busca de compreender eu chego, né, à ciência do bem viver, né? E aqui eu quero agradecer também a minha querida orientadora, a professora Carolina Joana da Silva, uma grande autoridade em águas no Brasil, que se propôs a ser minha orientadora do mestrado e agora também é do doutorado, né? E que me aproximou dessa desse corpo teórico que é o bem viver, né? O bem viver é assim, é um corpo teórico que surgiu da observação de alguns de estudiosos, pesquisadores, da maneira de viver de alguns povos ali do altiplano, né? Então, o bem viver do altiplano andino. Então, o bem viver na língua quechua é sumac calçai, né? E
diz respeito, assim, ele foi apresentado como um contraponto, né, ao modo ocidental de vida, que, pelo que a gente está vendo, não está dando tão certo assim, né? A gente vive num contexto, esse mesmo, existe também todo um corpo de evidências, né, de que nós vivemos numa verdadeira crise denominada crise civilizacional, que é uma crise uma crise sistêmica, né, uma multicrise, né, crise das relações de trabalho, crise econômica, crise de valores, né, e que tem no seu ponto fulcral é a dissociação entre homem e natureza e a exploração econômica da natureza como um bem, como se fosse um bem de consumo, né? Ela se caracteriza, claro, né, por um tempo que se faz linear e inquieto e tem como objetivo a acumulação de riquezas, né? É uma visão de progresso nesse sentido, né? Cada vez mais para garantir a sobrevivência da civilização, quando, pelo contrário, a gente às vezes percebe que está caminhando no sentido oposto. E essa tal crise civilizacional, ela tem também uma dimensão psíquica, né? Ela se reflete também em nós, indivíduos que estamos nesse coletivo, né? Eu gosto sempre de citar, né, um estudo que foi feito em 1999, The Global Burden of Disease, pela Organização Mundial de Saúde e pela Universidade de Harvard, né, pela Escola de Saúde Pública de Harvard, que apontava para um crescimento exponencial de agravos à saúde mental em 20 anos, né? Então, isso lá em 1999, pensando em 2019, 2020, e não se contabilizava na época a pandemia, que foi mais uma, digamos assim, uma pimenta jogada num caldo que já estava apimentado. E hoje a gente vê, né, estamos aqui pessoas que trabalham com pessoas, e a gente muitas das vezes vê como é que estamos, né, enquanto sociedade. Então, eu passo a pensar que eu poderia nos Yuja encontrar elementos, né, que me fizessem que pudessem ser, já que eu vi os jovens deles tão bem, pudessem ser caracterizados como como elementos de bem viver, né? Então eu começo a estudar isso. Então, o bem viver tem esse pensamento mais holístico, né, que leva em conta isso que o Lago da Montanha falou, do pensamento do coração, uma relação mais harmoniosa, né, preservando essa sociobiodiversidade tão rica, por exemplo, que tem no Xingu, como eu disse, uma ilha de sociobiodiversidade. Eles vivem num tempo circular, né? É um noite, dia e noite, noite, dia e noite, não aquele tempo linear, hoje, depois, amanhã, depois, o mês que vem, e que tem como objetivo viver em equilíbrio na família e na comunidade. Esses dias eu estava com um grande amigo de lá, o Cacique Nhanhã, e ele estava falando de uma determinada situação e ele me falou assim, em determinado momento, a seguinte reflexão: eu não sei para que eles querem tanto dinheiro. Ele estava falando de uma situação determinada, quer dizer, eles não precisam disso para viver bem, né? Bem, quando eu passo a estudar, então, o bem viver, eu procuro, né, os teóricos que falam desse assunto, né? E são teóricos, inclusive alguns deles latino-americanos, e um deles que eu vou citar aqui é o Solon, tá? Um teórico equatoriano, e ele mesmo fala, a partir do momento que você define o bem viver, você já o limita, né? O sumak kawsai. Você pergunta o que é sumak kawsai, o que é o ambi serra, que é do Zyuja, que é esse viver bem, para quem a gente perguntar, ele não vai saber falar em palavras exatamente, alguma coisa, né? Mas a gente tem essa necessidade de balizamento teórico, né? Então o Solon propôs alguns elementos de bem viver, alguns elementos que, quando presentes em uma determinada população, sociedade, eles caracterizam isso que a gente chama de bem viver, né? Então eu vou falar de alguns deles aqui que eu encontrei nos Yuja, né? A visão do todo é um elemento do bem viver, né? Então, o que é a visão do todo? É a compreensão de que as ações locais afetam a teia global de vida, né? Então, aqui, isso remonta, inclusive, ao encontro do Jung lá com o povo, né, Navarro, né? Alguns falam povos pueblos, mas o povo mesmo é Navarro, né, Navarros, tá? Lá do Novo México, né, quando ele se encontrou. Talvez alguns de nós já tenha lido, né, nas Memórias, Sonhos e Reflexões, quando o Jung fala, né, de um deles que conta para Jung, fala, eu não sei porque ele fala, eu não sei porque os americanos, né,
não perseguem a nossa religião, né? Aí ele começa a falar da importância da religião deles, né? O Jung tinha observado que alguns deles iam para os terraços das casas, lá são casas elevadas, né? Ficam em costa de montanha, e ficavam contemplando o sol. E Jung já tinha observado isso. E essa pessoa fala para ele, né, que a religião deles era muito importante, não era só para eles, era para os americanos, né, e era para o mundo todo. Porque eles falavam que pelas orações que eles faziam, eles auxiliavam o sol a fazer o seu percurso no céu, né, todos os dias. Então, pelas orações deles, eles entendiam que eles estavam auxiliando, né, o sol a fazer o seu trajeto no céu e não cair sobre todos nós, né? Então, isso dava, na observação do Jung, um senso de dignidade para esse povo. Eles tinham sua importância, né, diante do todo, né? Então, isso caracteriza, por exemplo, esse elemento de bem viver que nós chamamos de visão do todo, tá? E entre os Yujá, eu encontrei isso também, né? Porque em 2012 eu estava assim lá, fui convidado por eles para participar de uma festa, tá? E essa festa é a festa chamada de Festa do Duru. Duru é uma flauta que eles tocam, né? Uma flauta grande assim, feita de taquaras assim, porque ela faz um som bem grave, né? Pom, bom, bom. Eles tocam um dia, tocam e dançam, né? E são os homens, são as mulheres, são as crianças, eles vão se revezando, né? É uma coisa muito bonita, né? E eu fui, na época, eu fui até com a minha família, fomos todos lá, né? Fui com a minha esposa, meus filhos, e ficamos lá com eles, e eles tocando aquelas flautas, dançando, né? Com muita alegria. E esse nome ali que está no slide, o Mahurimã, um grande amigo de lá também, ele me chamou em um determinado momento e foi me explicar o que significava aquela festa, né? Então, o duru, essa flauta, essa festa que tocam essa flauta, eles fazem, não tem um calendário marcado, um calendário, não posso dizer, um calendário fixo, eles, eles fazem quando um deles sonha, né? Então, eles dizem assim, o espírito veio no sonho e falou para fazer a festa. Então, esse que recebeu o sonho, ele reúne-se com os demais e fala: Olha, eu sonhei, o Espírito me falou para a gente fazer a festa do Duru. Então, ele propõe, os outros aceitam, se organizam, ele que sonhou e propôs a festa, ele é o dono da festa, ele é o responsável ali pela condução da festa, né? E, e então, eles tocam essas flautas, e daí ele me explicou: a gente toca para que tudo continue bem. Daí ele deu uma pausa, eu achei muito interessante, porque me lembrei na hora do acontecimento com o Jung, né? Ele deu uma pausa e falou assim, para nós e para todo mundo, né? Para o mundo todo. Então, eles tocam aquela flauta para isso, né? Para que as coisas continuem bem, né? Eu achei muito significativo, porque dá também esse sentimento de altivez, né? De pertencimento. O povo Yujá tem a sua importância, ele é chamado a tocar as flautas, né? Do Duru, para que tudo continue bem no mundo, né? Eu achei muito bonito, né? Eles têm outras também que mostram essa visão do todo, né? Essa eu ouvi há 2 anos atrás, 2023, na, quando em visita a uma das aldeias, tinha lá em uma praia na frente da aldeia, tinha assim algumas armações de madeira, assim, de varas de madeira, né? E eles me contando, a gente estava ali esses dias acampado, porque nessa época, porque é uma época da seca, né, da Amazônia, então os rios secam, formam as praias, né, belíssimas praias, e eles então, naqueles dias, por aqueles dias, eles tinham se reunido nas praias e eles faziam a fogueira à noite e contavam histórias, né? Então eles contavam histórias, as histórias tradicionais deles, e a fogueira é para que o Criador veja que eles ainda estão aqui, né? Porque é importante para o Criador saber que eles estão aqui, porque isso também, de alguma forma, contribui para a continuidade do mundo, né? Da humanidade. Então, eu achei uma coisa muito singela. Eles têm também um caramujo, né? Uma casca de caramujo que tem na floresta, e que eles, de vez em quando, eles fazem assim um gesto de soprar, né? Eles sopram naquela
naquela casca de caramujo, para que aquele sopro, eles entendem que o caramujo, pelas voltas, né, que tem na casca, ele faz com que aquele sopro suba e chegue até o Criador também. É uma forma deles se comunicarem com o Criador para saber que eles ainda estão aqui, né? Acho muito bonito isso, né? Outro aspecto, né, que é a busca outro elemento elencado por Solon de bem viver, que é a busca de equilíbrio, e o senso de comunidade, né, que também pode ser chamado de a vivência na multipolaridade. Então, isso caracteriza uma comunidade harmonizada que busca ativamente o equilíbrio sistêmico em suas interações diárias. Então, isso é uma coisa também muito legal da gente ver entre eles, né? Em 2012 também, levei um amigo médico, né, que é de Brasília, para passar uns dias comigo lá, o Dr. Edson Saraiva Neves, e ele observou uma coisa muito que chamou muita atenção dele. Qual seja, ele, quando ia consultar, ele estava consultando mulheres, crianças, homens, né? E às vezes as crianças, como eles têm os afazeres da aldeia, às vezes formava-se aquela fila para os atendimentos, a gente organizou, e eles tinham que atender outras coisas, né? De roça, de própria preparação de alimentos, e às vezes a criança ficava ali, mas o pai ou a mãe não estava exatamente no momento que o médico chamava, né? E chamou muito a atenção dele, porque os outros adultos que ficavam ali em companhia da criança, tios, outras pessoas da aldeia, sabiam falar da criança. Mas não é sabiam falar somente assim, olha, ele tem uma dor tal, ou tal sintoma assim mais de ordem somática, né? Eles falavam, por exemplo, de medos que as crianças tinham, de sonhos que as crianças tinham, às vezes sonhos assim que assustavam, estavam ali para consultar por causa daquilo. Então ele ficou muito impressionado, né, de como era esse tipo de vivência, né? De que uma criança era conhecida por vários adultos, né, as particularidades da criança, né? Em 2018, 19 também, 16, 18, 19, eu tive lá com um grande amigo, um norte-americano, né, chamado John Stokes, que já viveu entre povos originários em diferentes locais do mundo, e ele ficou também muito impressionado. Ele estava naquela conversa ao pé do fogo que eu falei há pouco, né, dos jovens de Utah. Ele ficou muito impressionado porque ele disse assim para mim que fazia muito tempo que ele não via um povo assim os jovens auxiliando os idosos tendo um olhar para os jovens, né? Então, auxiliando no sentido de cuidados com a comunidade, cuidados com o território deles, né? Querendo conhecer quais eram as práticas de cuidados, se empoderando daquilo, e chamou muita atenção dele, assim como de um querido que está assistindo também a palestra, que é o nosso amigo Elias Bijo, né? Como eu disse antes, ele trabalhou na FUNAI por muitos anos, hoje aposentado pela FUNAI, trabalhou com povos isolados de recente contato, e uma vez ele fez uma observação muito parecida também, né? De ele perceber um equilíbrio populacional em termos de número de pessoas idosas, adultos jovens, crianças, né? Então, eu acho interessante porque se a gente fosse resumir essa vivência na multipolaridade, poderia dizer assim que um importa para o todo e o todos, né, a comunidade importa para aquele um, né? Isso é uma coisa muito bonita que a gente vê lá, né, de uma forma muito cristalina, assim, né? Então, eu até pensando assim, trazendo para o nosso olhar junguiano, eu pensando assim, nossa, são condições bem propícias, né, para que a pessoa caminhe na individuação dela, né? Porque ela tem essa liberdade, né? E falando nisso, eu lembrei aqui de uma passagem, né? Uma criança que eu vi uma vez, hoje ele é um jovem adulto, né? Tem 25 anos, de nome Iaricauá. A gente chama de Iari, né? O Iaricauá, ele tinha ali seus 9, 10 anos, e ele foi mexer num motor de polpa, né? Aquele motor que fica atrás dos barcos, porque os barcos lá são muito importantes para eles, né? Eu sempre brinco assim que médico e gasolina lá no Xingu vale muito, porque eles têm carência de ambas as coisas, né? Então, o barco é o transporte deles, às vezes para situações de saúde e outras, né, que eles necessitam entre as aldeias, né, pela calha do rio. E o Yari foi mexer no motor ali do barco do avô dele, que é um amigo também, o Pichanhá, e ele
não aguentou o peso do motor, ele estava querendo arrumar alguma coisa e o motor mergulhou no rio. Perdeu-se o motor, né? E mais tarde na aldeia, eles estavam numa roda, assim, conversando, muito alegres, assim, dando risada, e eles começaram a me contar, né? Ó, o Yari, sabe o que que aconteceu? Não. Ele foi levar o motor do barco do vô dele para tomar um banho no rio. Quá, 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 eles estavam gargalhando, né? Eles riam por pouco. Não, ele foi levar, foi para pescar pintado lá no fundo do rio, que é um peixe de fundo de rio. Quá, 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 quá. E assim, brincando, né, com uma leveza assim muito, inclusive o avô era um deles, né? Não tinha ninguém assim com uma reprimenda para o menino ou com algum tipo de castigo proposto, fosse de que natureza fosse, né? Era assim essa coisa muito leve assim de que o menino foi fazer o melhor dele, derrubou, perderam uma coisa que para eles é valiosíssima, mas que é, era motivo para eles tratarem daquela forma, né? E também, falando agora de outro aspecto, né, elencado por Solon, né, que é a decolonização, né, o processo de decolonização, e eu vejo assim, eu escrevi na minha dissertação de mestrado como ensaios de decolonização que eu vi nos Yujar, né? Então, eles têm assim uma atitude de proteção, uma atitude ativa mesmo, né, de identidade. Por exemplo, da identidade deles, através da língua, né? As mulheres não falam português, as mulheres só falam a língua mãe, né? Porque elas falam com as crianças na língua mãe. As crianças primeiro aprendem a língua mãe e depois vão aprender o português em idade mais posterior, né? Até para tratativas com a nossa sociedade. Os homens já falam, né? Os homens que hoje são adultos já começaram a aprender mais cedo, justamente para essas tratativas, né? Mas a língua mãe, ela é preservada. Você vai na aldeia, você não vê as pessoas falando português, só com a gente, né? Os que sabem falam alguma coisa. Eles falam na língua que é a língua juruna, que é uma língua que foi considerada de uma língua isolada durante muito tempo, mais recentemente ela é considerada uma língua do tronco tupi, né? Outro elemento, né, que é um elemento de singularidade deles, que é o uso do caxiri, que é uma bebida fermentada de mandioca, né? Eles têm uma festa específica onde eles fazem, né, o caxiri, as mulheres produzem o caxiri, e eles bebem, uma festa muito alegre, dançam, às vezes durante 2, 3 dias, né, a bebida tradicional deles. E lógico, a dança, a música deles é algo muito bonito de ver e a preservação que eles fazem disso, né? Também, assim, o apá, que aí tá descrito, eu quero falar um pouquinho disso, né? O apá é o nome, na língua dele significa remédio, tá? É um nome geral, assim, para todos os tipos de remédio. E mais aqui, a gente está falando especificamente da ayahuasca, né? E que eles tiveram contato através de nós, né? Isso não estava nos planos, mas um deles já tinha tido um contato anterior e pediu, então, que a gente levasse, como a gente tem o contato com a ayahuasca, como eu disse, pela união do vegetal há torno de, da minha parte, 30 anos, o meu caro amigo Biral, em torno disso também, e a gente, então, atendeu esse pedido deles e fez todo um sentido para eles. Eles consideram que, ao terem encontrado o Apá, como eles dizem, na verdade foi um reencontro. E para nós foi uma grande surpresa, porque eles falaram assim que era um reencontro, que os avós diziam que eles tinham perdido e que tinham que reencontrar. E esse tinham perdido é porque eles migraram, né, lá do Baixo Xingu, que é uma região de floresta amazônica mais densa, né, e vieram migrando, como eu disse lá no começo da apresentação, aqui em direção, foram subindo o rio, fugindo do contato com os portugueses, depois com a seringueiros e depois é, com os Tchucarramãe, né, com os índios Caiapó, e eles, quando foram encontrados pelos irmãos Vilas Boas ali onde hoje está uma das aldeias deles, que é a aldeia Tubatuba, na confluência do rio Maniçauá, Missu com o Xingu, eles estavam em torno de 45 a 50 indivíduos, ou seja, eles estavam realmente, como dizia aquele slide lá atrás, à beira da extinção, né? À beira da assimilação, né? Que é o que acontece quando o povo vai sendo reduzido, ele acaba se juntando com outros povos e assim vai, né? Então foi por pouco. Em 1948, os Vilas Boas encontraram eles ali. Então eles têm uma história muito extensa de migração. E eles então afirmaram para a gente que eles tinham perdido ao longo das migrações porque ali onde eles estão não tem
por exemplo, o cipó e a folha que são os utilizados para a preparação da ayahuasca, né? Assim como não tem algumas coisas que eles usam, algumas taquaras, algumas plantas até medicinais, de vez em quando eles fazem excursões, né, para o Baixo Xingu em busca desse material para poder, por exemplo, confeccionar as flautas dele. E também, esse reencontro deles com o Apá, como eles dizem, né, trouxe junto, renasceu entre eles a figura do pajé, que era algo que estava assim quase que acabando entre eles, né? E a gente sabe que isso é uma coisa, é algo de muito importante, né? A presença do pajé em uma cultura é cardinal, né? E eles então, através do Apá, eles começaram, né? Inclusive, eu lembro de uma fala do Mahurimã que eu citei ali atrás, ele falando comigo, olha, a gente está sem coragem de fazer trabalho do pajé, então a gente está vendo que esse Apá vai dar coragem para a gente, né? Então, assim, desde então, isso foi em 2011 o contato, eles estão fazendo, né, o uso da ayahuasca e fazendo o trabalho, inclusive o trabalho de pajé deles, né? Então, aqui para citar, né, a gente vê assim essa circularidade do tempo, né, que permeia a vivência desses povos, né? E aqui eu cito uma palavra que um deles, um Yujá, que é um grande amigo também, Yabaiuá, Juruna, né? E isso consta de um artigo da Tânia Stolz de Lima, que, que inclusive estuda isso, esse reencontro deles com a ayahuasca, né? E ele fala o seguinte, né, naquele artigo, o passado não está no passado. E aí eu me lembrei aquela frase dele, eu me lembrei de uma de Jung, né? Dentro de nós habita um homem de 2 milhões de anos. E também aqui uma frase de Câmara Cascudo. Somos uma contemporaneidade de milênios. Eu acho que tudo isso remete a essa ancestralidade, que recentemente até ganhou um nome, né? Foi nome de um livro do Krenak, né? Do Ailton Krenak, de nome O Futuro Ancestral. E eu achei muito significativo, porque na contracapa, no prólogozinho do livro, o Krenak faz uma citação falando dos Yujá, porque ele teve lá e de uma cena que ele viu. E essa imagem aqui é a imagem que um amigo nosso fez, uma das aldeias, que chama Mupá, né? Os 3 canoeirinhos aqui. E ele disse o seguinte: veja um grupo de meninos remando uma canoa de maneira compassada e harmônica. Estavam exercitando a infância deles no sentido que os Yujá chamam de se aproximar da antiguidade. Então ele disse o que um deles disse, né? Um dos meninos disse: nossos pais dizem que nós já estamos chegando perto de como era antigamente. Então isso ilustra para mim essa busca que eles estão fazendo, a busca da ancestralidade deles, né? A primeira vez que eles beberam ayahuasca, eu estava junto, né? E tem um deles, um antigo deles, assim, de mais idade, Pini Canhahan, Pini, como nós chamamos, e ele disse assim, né, ao final ali da experiência com a ayahuasca, ele disse assim: eu ouvi música juruna antiga, né? Então, a experiência visionária da ayahuasca, ela proporcionou isso para ele, né? Então, só para, acho que estamos caminhando para a conclusão já, tá, Sabina? A gente está, assim, para falar um pouco do trabalho, né, do doutorado, onde eu estou. A gente tem como como hipóteses, né, que as práticas cotidianas dos Yujá, né, o modo de vida deles, tem, contém os elementos fundamentais do bem viver. A gente viu isso na dissertação de mestrado, mas a pandemia atrapalhou uma busca mais aprofundada, né? Eu usei materiais de observação participante minha, mas agora a gente vai estar aplicando questionários estruturados para eles, né? Para ter isso melhor assim, explicitado, né? Também a hipótese de que eles têm uma relação, que a relação deles com os sonhos e o uso também da ayahuasca direciona algumas práticas de vida que estão nessa direção do bem viver. Então, eu vou fazer, né, um estudo, já estou fazendo, assim, pesquisando como é que eles se relacionam com os sonhos, né? Eu falei da festa do Duru, um amigo nosso também, contar uma aqui, que ele estava numa determinada aldeia, nessa aldeia Tubatuba, que eu citei há pouco. Ele é um amigo aqui, né, da cidade. Ele estava trabalhando na aldeia. Passou um tempo trabalhando como professor da escola indígena. A esposa dele, na verdade, e ele acompanhando ela. E ela engravidou, né? Ele ficou morando na aldeia uns tempos. Ele um dia estava na aldeia e o cacique da aldeia, o cacique Sadeá,
também conhecido como Tinini, ele falou assim, olha, eu tive um sonho e eu recebi dois nomes. Se o teu menino for, se o bebê for um menino, é para ter esse nome. Se for menina, é para dar esse nome. No mesmo dia, ele ouviu aquilo, guardou com ele, desceu o rio e foi para outra aldeia, onde, na verdade, ele morava. Quando chegou lá, uma senhora indígena da aldeia falou, olha, eu tive um sonho e eu recebi que ela está esperando um menino e o nome é Waide, que era um dos nomes, né? Era o nome de menino que o cacique tinha proposto na outra aldeia. Não deu tempo de passar WhatsApp, não, tá? Não, nem tinha isso por lá na época, né? Então, a gente vê, assim, que a importância, né? Um sonho é levado, assim, a sério. E outras particularidades do sonho que a gente dos sonhos que a gente está estudando, né? E a hipótese 3 é que a gestão sustentável dos recursos naturais é indissociável à manutenção da cultura e da sobrevivência da comunidade. E isso vale para eles? Eu entendo que vale para nós, né? Para o mundo. Então, existem algumas lacunas científicas que lastreiam essa nossa busca, né? Quais sejam que a literatura acadêmica carece de descrições profundas sobre bem viver em povos originários brasileiros, né? Há poucos trabalhos que olham por esse inconsciente indígena, né? Sobre a relação do modo, da relação do sonhar com o modo de vida deles, a prática de vida. E a gente também, né, quer compreender melhor assim como é que é essa relação deles com a ayahuasca, que é uma bebida utilizada por 72 etnias aqui na América do Sul, né? E a gente entender como isso, se isso realmente se caracteriza um elemento de coesão, né, deles, cultural, social, e não apenas não vai avaliar isso apenas pela parte botânica, mas com os olhares. Isso, né, a gente entende que os saberes deles não são apenas folclore, mas não minimizando o folclore, a gente sabe, para nós junguianos, o valor que tem, né? Mas eles também se relacionam aos objetivos do desenvolvimento sustentável que a ONU elencou no início do século, né? Principalmente esses três, o ODS 3, saúde, que fala de saúde e bem-estar, o 13, ação contra a mudança global do clima, e o 15, que é a importância da vida e da sustentabilidade. Não vou aqui entrar em detalhes, tá, gente? Aqui a gente já está, assim, fala um pouco da pesquisa, né, tem esse cunho etnográfico, né? Um trabalho, assim, que a gente primeiro fez de liberação, hoje nós estamos autorizados pela FUNAI, pelo CNPq, pelo Conselho Nacional de Ética em Pesquisa. Então, isso que eu estou falando aqui hoje, eu estou falando dentro de autorizações que a gente tem, né? Legais. A gente vai fazer, então, continuar fazendo a escuta deles através de idas, né, entradas em campo nas aldeias. E escuta ativa, né, através de questionários, mas também de falas livres. E depois a gente quer validar isso, né, fazendo que a gente dá um retorno para a comunidade, que a gente entende que isso é muito importante para eles, né? Enquanto assim valorização mesmo desse conhecimento deles. E esperamos então que os impactos ocorram em duas frentes, né? Que para eles mesmos contribuindo, né, para que o fortalecimento disso que eles já estão fazendo, que é a, um investimento na cultura, né, no resgate da cultura deles, né? E que isso sirva de defesa para eles contra o aperto da sociedade envolvente. Elon Musk hoje está pelo Xingu, tá? Então tem lá, como é que chama a internet dele mesmo? Starlink, está lá, né? Então a gente entende assim que fortalecê-los pode contribuir, né? Fortalecê-los na cultura, como eles já estão fazendo, a gente só contribuir para isso que eles já estão fazendo, né? E da mesma forma, o viver deles, né, esse bem viver deles, pode nos servir como exemplo para a gente repensar mesmo a nossa relação entre humanidade e natureza nessa época de crise civilizacional que nós estamos vivendo. Então, só para concluir, né, assim, eu cito aqui essa frase do Cláudio Vilas Boas, que eu acho muito pertinente, né? Ele disse o seguinte: se acharmos que o nosso objetivo aqui, na nossa rápida passagem pela Terra, essa aldeia é a aldeia Tubatuba, tá? Que fica à beira do Xingu, uma aldeia das que a gente mais vai lá, desse povo de ar. Se acharmos que o nosso objetivo aqui, na nossa rápida passagem pela Terra, é acumular riquezas, então não temos nada a aprender com os índios. Mas, se acreditamos que o ideal é o equilíbrio do homem dentro de sua família e comunidade, então eles têm lições extraordinárias para nos dar. Acho que isso fala bem do
de tudo isso que a gente estava falando, né? E só para concluir mesmo agora, eu quero só citar aqui um trecho dos livros negros que, quando eu ouvi nos nossos dias de estudos, né, professor Walter, e colegas do grupo de pesquisa, aquilo me tocou profundamente, né? É do livro 4, tá? Do volume 4 dos livros negros. Eu peço a licença de vocês para ler aqui, que é o Jung falando assim de uma ancestralidade que me tocou de forma muito especial. Ele fala assim: a porta deve ser tirada dos gonzos para criar uma passagem livre entre aqui e lá, entre sim e não, entre o alto e o baixo, entre esquerda e direita. Corredores arejados devem ser construídos entre todas as coisas opostas. Estradas suaves e planas devem levar de um polo a outro. Deve ser estabelecida uma balança, cujo fiel oscile levemente. Deve arder uma chama que não seja apagada pelo vento. Uma torrente deve correr para seu destino mais profundo. Bandos de animais selvagens devem migrar para seus comedouros por suas trilhas antigas. Uma flecha deve voar por seu percurso arcado. Um pensamento deve se levantar como uma cotovia se levanta da semente. E a vida? Ele pergunta. A vida continue a seguir seu decurso do nascimento à morte, e da morte ao nascimento, do sentido à loucura e da loucura ao sentido, ininterruptamente, como o trajeto do sol. Tudo siga esse trajeto. Então, concluo aí com essa imagem tão bonita, né? E está escrito nela o Ambi. O Ambi para eles é legal, é bonito, é tudo bem, também é obrigado. Então, tudo isso eu deixo aqui e mais uma vez a minha gratidão a todos, tá, por estarem aqui presentes. E eu falei de tantas pessoas que eu nomeei pela minha gratidão, quero falar aqui de um amigo que eu citei pelo nome, professor Walter, que está aqui nos assistindo e que em 1991, quando eu era um aluno de terceiro ano de medicina, me falou pela primeira vez de Jung, né, e outras coisas tão importantes que ele já me apresentou nessa minha vida. E ele está aqui nos assistindo, assim como meu querido amigo Biral e Rosa, e me apresentaram esse universo tão maravilhoso do Xingu. E ao senhor, professor, mais uma vez, o senhor não estava, acho que no início, quando eu falei do seu nome, mais uma vez a gratidão pela oportunidade de conhecer mais de Jung, da profundidade dele, e essa oportunidade que o senhor está nos dando aqui também de apresentar alguma coisa do que a gente estuda cada um de nós, assim, nas nossas áreas de interesse. E agradeço a todos, tá? Muito obrigado. Obrigada, Duarte, muito obrigada. Você consegue interromper o compartilhamento da tela para a gente se ver? Ótimo. Obrigada. Fantástica essa sua experiência. Fiquei encantada em te ouvir, com vontade de participar e de acompanhar de perto. Nós estamos já com uma hora assim um pouco avançada, mas quem quiser fazer algum comentário, o professor quer comentar alguma coisa, quer perguntar, fica à Acho que vontade. estamos todos nós tomados de emoção, né, Duarte? Nossa, que parece lindo. Uhum. E a gente que tem essa admiração tanto pelo Jung, né, pelos livros negros, obrigado pelas suas palavras, né? Ter você lá no grupo também é uma alegria enorme, trocar sempre com você. E lá no simpósio também aqui no Rio de Janeiro foi muito, muito agradável, né? E você trazer essa maravilha desse repositório do nosso inconsciente cultural tão esquecido, né? A nossa identidade brasileira tão esse Brasil profundo e que é tão esquecido, né? Nós ficamos aí presos às nossas identidades muito europeias, né? Todo mundo preocupado em encontrar seu passaporte europeu, sua identidade europeia para viajar melhor e com os olhares voltados para a Europa, Estados Unidos, e a gente se esquece de olhar para baixo, né? Olhar para nossas raízes. E o nosso futuro é o passado, essa circularidade que você trouxe, né? O futuro ancestral que você resgatou de forma tão linda, né? Eu queria só te agradecer
E eu acho muito bonito, porque é uma elaboração que se faz a partir de uma vivência, né? Você tem um trabalho de campo muito interessante, junto ao IUJA, né? Porque há pessoas que falam sem esse trabalho, sem essa vivência pessoal sua, né? E é muito lindo esse seu testemunho aí, muito estimulante, nos leva a aprofundar mais isso, e o grande bem que vocês fizeram à própria cultura, porque nessas migrações todas que eles foram obrigados a fazer, é muito comovente aquela história dos seringueiros, né, que dizimaram a cultura judaica, quase levaram à extinção, né? É, e, e depois eles perderam contato com a própria ayahuasca. Então, essa introdução da ayahuasca que vocês falam, né, remeteu esse povo às raízes deles próprios, né, e trouxe a pagelança. Né? E o Messias Eliade fala que o pajé ele é a figura central da tribo, o xamã, né, ele é a figura central porque ele é a memória da tribo, ele é a memória daquele grupo ali. Então, você devolveu, vocês, o grupo de vocês, com o trabalho de vocês devolveram a memória deles para esse grupo com o resgate da pagelança. Né? Muito bonito isso. Queria te agradecer muito. Obrigado. Temos uma pergunta aqui no chat. Eu É, agradeço, meu professor, agradeço mais uma vez, tá? Pela oportunidade, todas as oportunidades. Muito obrigado. a pergunta, Duarte, que nós temos aqui, é uma pessoa que não colocou o nome, é DSR, não sei quem é, pergunta: o que significa, na prática, dizer que os povos indígenas pensam com o coração? E o que podemos aprender com isso? Falar aqui a partir do nosso referencial branquígena, né? Então, assim, eu entendo que esse pensar com o coração é um pensar, assim, né, com a profundidade, né? Essa aí, o professor Walter nos fala isso algumas vezes, assim, essa aí a própria proposta do Jung tem esse quê de uma virada epistemológica, né, como o professor Walter costuma nos dizer. Então, é sair desse pensamento cartesiano, racional, ocidental, né, para o pensamento do coração mesmo, esse pensamento que leva em conta o sentir, né, leva em conta o mais profundo. Né? Eu costumo dizer assim, sabe, que a gente vive num mundo que a gente pensa muito e sente pouco. Pensa muito, pensa, tem que fazer, tem que cumprir, tem que fazer, tem que dar conta, tem que isso, tem que aquilo, tem que aquilo, e muitas das vezes em detrimento ao sentir, né? Quando a gente pergunta uma coisa para um indígena, geralmente eles não dão respostas assim. Eu sei o que eles vão responder. Por exemplo, quando eu faço uma consulta, se eu posso ir para a aldeia, eles não falam, não, pode vir. Eles vão conversar entre eles, vão sentir como que é que está o momento, tal, e no mais das vezes eles me dão o ok, pode vir, né? Só um exemplo bem prático, mas e outras coisas. Então, esse é o pensar do coração, é um pensar que envolve uma dimensão mais profunda, né? Não só um lado do cérebro, né? Mas um pensamento assim, se a gente for pensar em neurociências, mais integrado, né, dos dois hemisférios, que traz essa dimensão do sentir, do coração, do profundo, né? Da alma, que é o que também Jung nos convida a fazer, né? O capítulo que eu escrevi junto com o professor Walter no livro no nosso livro dos livros negros, né, falando dos livros negros, é justamente falar isso. O diálogo de um homem com a sua alma, né, a dialética de um homem com a sua alma. E isso envolve esse pensar do coração, né, esse olhar para dentro, não só para fora, né? Se o professor Walter quiser complementar alguma coisa. Não, Duarte, é perfeito isso. Eu até lembro das culturas. Isso é uma ideia comum dos povos originários, né? Eu me recordo dos povos andinos também, que têm a noção do bom viver, do bem viver também, como os Jujá, né? E eles falam do coraçonar, né? Esse coraçonar, esse pensamento profundo, né? Não dissociado, ocidental, tradicional, da lógica dissociada de um pensamento simbólico.
Eu acho que uma qualificação nossa ocidental mais próxima, que se aproxima do pensamento do coração, é o pensamento simbólico. É que a gente, pelo exercício do estudo das mitologias, dos livros negros, é um pensamento todo imagético, a gente se aproxima mais desse pensamento dos povos originários, que é muito enraizado no mito, na natureza, né? Não é esse pensamento dicotomizado do Ocidente. Sabina, só uma coisa, eu tenho a impressão que o DSR é uma pessoa a quem nós também eu me considero assim um grande devedor, me parece que é o professor Douglas Rodrigues da Unifesp, que Ele tem um mesmo, ele trabalho. colocou aqui no chat, ele se identificou. Ele, ele e a esposa dele, a doutora Sofia Mendonça, são pessoas que têm, professor Walter e Hum. colegas, assim, uma vida dedicada à saúde desses povos, né? Através do projeto Xingu, da Unifesp, que o nosso projeto, o FMT Xingu, se inspira nesse projeto Xingu, sendo nós uma fímbria, né, do trabalho que eles já fazem há mais de 50 anos no Xingu. Um trabalho muito bonito e um trabalho que respeita, professor Walter, eles desde o início, né, começou com o Dr. Noel Núteus, junto com os irmãos Vilas Boas, depois com o professor Baruzzi e o professor Douglas e a professora Sofia e toda a equipe dando continuidade a isso, que leva em conta o seguinte, eles não, e nós também seguimos na mesma esteira, de não impor o nosso modelo médico, né, o nosso modelo biomédico na atenção à saúde deles. Então, o trabalho respeita muito a figura do pajé. Então, muitas das vezes o atendimento é conjunto. O pajé atende, faz o tratamento de pajé, e quando eles se abrem para isso, a gente faz o tratamento, daí o tratamento com a nossa medicina, né, em conjunto com o trabalho médico, né, do pajé. Então, assim eles fazem, assim eles nos ensinaram, e assim a gente continua fazendo em respeito a isso. Que maravilha, isso é um sinal de respeito mesmo pela experiência, pela tradição, pela sabedoria, não se colocar acima, né? Não ter esse pensamento colonial, né? Que rebaixa, né? Que diminui o outro. Muito bom, e parabéns, viu? Achei fantástico essa sua colocação. Tem uma pessoa com a mão levantada, eu acho que a gente pode ouvir a Vitória e então encerrar, tá bom? Pode ser? Vitória. Professor, eu tenho uma pergunta. O senhor estava falando que agora no seu projeto de doutorado, na sua pesquisa de doutorado, o senhor está estudando sonhos dessa comunidade. O senhor identifica que existe alguma distinção de arquétipos nesses sonhos, em relação a nós, assim, porque Jung propõe esse estudo dos sonhos por arquétipos, né? Existe uma distinção de figuras, enfim, o senhor encontrou algum tipo de distinção cultural entre, enfim, a comunidade moderna e eles? A gente vê presente, né, Vitória, assim, as imagens que se apresentam para eles nos sonhos, né, e, portanto, muitas das vezes imagens arquetípicas, né, elas têm um lastro, tem essa coisa do inconsciente cultural deles, né? Então, com certeza que há algumas diferenças, né? Então, e é muito rico, sabe? Assim, por exemplo, assim, figuras muito comuns, né? São as figuras da arpia, né? A arpia que é uma, uma ave de rapina brasileira, né? Sul-americana, muito bonita, assim, muito maior do que, perdão, tá? Você que está aí nos Estados Unidos, ela está fazendo mestrado nos Estados Unidos, muito maior do que a águia americana, ou águia estadunidense, não, águia americana do norte. E, e também, assim, outras imagens, né? A sucuri, os guerreiros, né? Então, por exemplo, assim, o sonhar de flechar é muito comum, né? Mas também tem uma relação com sonhos assim que remete muito assim ao dia a dia, né? Então, por exemplo, ele sonha que ele deve ir naquele lugar, num determinado local, que lá ele vai encontrar caça, que é uma coisa muito importante para eles, né? Eles precisam se alimentar, né? Então, caça, a pesca.
Então, isso fala muito com o dia a dia deles, né? Então, os sonhos também remetem muito a isso, sabe? Assim, de dicas de caça, dicas de pesca, né? E então tem toda uma visão, tem uma história deles que é uma história que eu estou pretendendo assim levar pro Clapa, né? Que é uma história que fala a história uma história mítica do Waissá. O Waissá é uma figura, né? Que ele vai em busca de se tornar pajé, né? Na verdade, ele vai em busca de encontrar uma árvore que tinha propriedades que poderiam fazer dele pajé. Ele encontra essa árvore. É uma história muito bonita, uma história de busca, uma história que tem assim o arquétipo do curador muito bonito de se ver, muito presente ali nela, né? E então, por exemplo, o arquétipo do curador também é muito presente. A figura do pajé nos sonhos então, às vezes, quando eles me falam, Chadonan, eu sonhei com o pajé e o pajé veio na minha casa e ele viu toda a minha família, falou que a gente está bem, e isso, e que aquilo, ou às vezes apontam um cuidado, né? Então, a temática deles é a temática da mítica deles, né? Mas ainda tem muito a estudar sobre isso, tá? Estou só no iniciozinho, nesse quesito sonhos. Eu tenho muito mais assim de sonhos coletados ao longo desses anos, mais esporádicos do que propriamente o que eu vou fazer a partir de agora, que é uma pesquisa mais direcionada, né? Que é esse ano que é para a gente fazer isso. Já queremos ler esse livro que você vai lançar aí, com toda Eu, essa riqueza. eu fiz um combinado com eles, né? Quando eles me autorizaram a fazer minha pesquisa de doutorado, que um dia eu quero sim escrever um livro com eles. Quero escrever um livro com eles e assim, não com objetivo de lucro ou alguma coisa assim, né? Que possa até servir para eles mesmo de reforço deles enquanto povo, né? Nós temos esse sonho, também esse sonho, né? Aguardaremos ansiosos. Muito obrigada. Então é isso. Duarte, mais uma vez, parabéns por essa sua pesquisa linda, por esse trabalho encantador, ético, né? Muito importante, muito necessário. E obrigada por estar aqui, por compartilhar essa sua experiência com a gente, né? Obrigada também, professor Walter, também vou agradecer, né? Porque isso veio lá do nosso grupo de pesquisas, né? Começamos com o Rhodes, hoje é o Duarte. Vamos fazer uma pequena pausa, porque, enfim, algumas questões internas aí do grupo, mas aí em agosto vamos retornar. Então, esse grupo eu vou manter justamente para divulgar as próximas palestras, tá? Então, quem tiver interesse em acompanhar a apresentação dos nossos outros colegas lá do grupo, tá? Vamos voltar a partir de agosto. E o link da gravação de hoje também será disponibilizado no mesmo grupo, tá bom? Mais uma vez, Duarte, obrigada e parabéns pelo trabalho maravilhoso. Eu que agradeço mais uma vez, tá? E agradeço a Gabi aqui que me deu essa mão aqui na tecnologia fundamental. Tá, Gabi? Então é isso. Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença Boa de noite. vocês. Boa Boa noite. noite, Obrigado. obrigada.